O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadoras para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não levais bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei dos que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, povo amado de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, é quarta mariana e nós nos voltamos à Santa Mãe de Deus, pedindo seu auxílio, sua proteção, seu amparo. Pedindo à Mãe, aqui sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe, que nos ajude nesta caminhada. Já vai adiantado o mês de janeiro, mas os problemas continuam e não terminaram com a virada do ano. Não esperávamos ter que reduzir o número das pessoas na igreja, hoje 70%. E é preocupante, não sei se todos têm a consciência desta pandemia, o que nos fez em consciência, com muita dor, porque não era isso que queríamos, que mais uma vez o retiro fosse pela rede Evangelizar TV, rádio, YouTube Padre Manzotti. As inscrições estavam abertas e muitos fizeram. Mas é uma preocupação que temos e creio que seja justa. Hoje até ouvi de uma pessoa: mas tem shows que não foram cancelados, o pessoal não está respeitando. Nós não podemos ver pelos que o estão fazendo, mas temos que seguir nossa consciência e numa preocupação com os fiéis, com os que ali estariam. E por isso foi uma decisão difícil, mas necessária. E mais uma vez, respeitar o que a ciência está recomendando, porque a vida é muito preciosa e nós não podemos jamais colocar em risco. Mas vai ter, e você em casa poderá acompanhar pela rede Evangelizar, TV, rádio, YouTube Padre Manzotti. Mas digo isso porque exatamente pedindo a Nossa Senhora de Guadalupe que queremos colocar todas as nossas preces, súplicas e necessidades. É colocar diante de Nossa Senhora esse começo de ano truncado. Não sei se você percebe. Truncado. Parece que não deslancha. Mas pedir que Nossa Senhora
nos tome pelas mãos e nos ajude a atravessar mais esta fase. É uma fase, e que bom pensar assim. E não estamos sozinhos. Nós temos Deus conosco e temos Nossa Senhora nos ajudando. Por isso, é colocar nos braços da mãe todos aqueles que precisam, necessitados de uma graça, a graça da saúde, tão importante, meus irmãos, da restauração da saúde, seja por que causa for, quando a pessoa adoenta, flagela a alma, empobrece o espírito. Portanto, sempre colocando, e nós sabemos que nas quartas-feiras, duas intenções são permanentes: colocar nos braços da mãe os doentes e os desempregados. Hoje, o Evangelho nos fala, por ser a memória de dois santos, São Timóteo e São Tito, que foram bispos e discípulos de Jesus, mas acolhidos, convertidos a partir da pregação de São Paulo. Discípulos de Jesus, mas convertidos a partir da missão evangelizadora de São Paulo. O Evangelho que nos fala com muita clareza: o Senhor que envia, o Senhor que dá missão, 2 a 2 e a nós, e diz: é preciso ir nos mesmos lugares onde Ele iria, mas não foi e enviou. Eu te pergunto, e me questionou, quais os lugares que o Senhor iria e espera que eu e você vá? É uma pergunta que deveríamos responder com seriedade. O Senhor devia ir, humanamente não podia, tinha suas limitações de tempo, de espaço, então Ele enviou. Então a pergunta que nos cabe hoje: onde o Senhor gostaria de ir e pede que eu vá em seu nome? Pode ser o vizinho, a vizinha, um parente, o ambiente de trabalho, que às vezes é bastante tumultuado. É impressionante, meus irmãos, porque nosso Senhor diz claramente: a messe é grande, os operários são poucos. Mas então, se era no tempo de Jesus, como não é hoje? Então nós somos os operários do Senhor. E quando você tem um operário, vamos pensar assim: alguém que tem uma firma, alguém que tem um trabalho, você não espera que o teu funcionário fique de braços cruzados, que seja um gazeador, que seja uma pessoa descomprometida. Ninguém espera isso de um funcionário. Desculpa usar a comparação. Ninguém espera isso de um trabalhador. O elogio é para a pessoa que veste a camisa. O elogio é para a pessoa que se empenha. O elogio é para a pessoa que vê serviço. Pelo menos eu vejo assim. Alguém que tenha iniciativa, criatividade e finalização. São 3 coisas que eu valorizo numa pessoa: iniciativa, criatividade e finalização. Eu tenho pavor de pessoas que começam um monte de coisa e não faz nada, não termina. Deixa tudo pela metade, tudo mal acabado.
Deve ter alguém aqui que é bordadeira. Tem alguém aqui que já fez crochê, bordadeira? Tem? De vez em quando eu ganho uns quadros bonitos. Pior coisa, você pode até ir lá bordar, mas comece a fazer umas coisas erradas, uns pontos errados. Você vai terminar a obra, mas quando você olhar vai ficar feio. Não amarre bem as coisas, vai desmantelar tudo. Então, na causa do Senhor, nós também precisamos ter esse impulso, termos iniciativas, termos criatividade e finalização. Isso é importante, porque nós estamos fazendo em nome do Senhor, em nome de Jesus. Veja, meus irmãos, os trabalhadores são poucos, a messe é grande. E hoje, mais do que nunca, a messe se estende. Hoje, que alegria, aquela mulher de Olinda, que acompanha lá pela TV Evangelizar, estão nos acompanhando agora na missa, que é de Olinda e chega em Recife. E ela começou dizendo, ela disse, estou toda nervosa. Mas ela foi dar tantos testemunhos, e foram muitos, até que eu disse para ela, filha, e ela dizia tudo nas santas chagas de Jesus. Não sei quem escutou, quem perdeu, às 5 horas sobe no YouTube e tem o reprise à noite. Mas a primeira coisa, foi a coisa mais linda que ela disse: pelas santas chagas de Jesus, eu proclamo a conversão minha e do meu marido. Oh, coisa linda, gente. E como foi essa conversão? Primeira comunhão, crisma, casamento, vida de igreja. É esse o sentido da nossa missão. Esse é o sentido, um voltar-se para Deus. O que vem depois, ela disse, casa própria, pelas santas chagas de Jesus. Emprego do meu marido, segundo dia que está trabalhando, pelas santas chagas de Jesus. Tudo seja louvado. Mas essa consciência de mudança de vida é o que o Senhor espera de mim e de você. Essa mudança de atitude, essa transformação nossa e de nossa família. Então aqui, a messe é grande. Foi assim que nosso Senhor disse. E Ele alertou, e isso nós temos que ter noção, vão sem medo, apesar de terem consciência de que vão como cordeiros em meio a lobos. E existem lobos. Lobos ferozes, lobos vorazes, que se nutrem dos nossos pecados. Eles não querem devorar a carne. Esses lobos ferozes e vorazes, eles se nutrem, eles devoram nossa alma, nossa esperança, nosso empenho, nosso serviço, nossa fé. É isso que eles querem devorar. E é aí que nós temos que pedir Nossa Senhora, de tantos títulos, de tantos nomes, ajude-nos, Mãe, a rechaçar estes lobos ferozes e vorazes. Ajude-nos, Mãe, a não esmorecermos na missão. É impressionante que nosso Senhor tem muitos aspectos esse texto, mas eu gostaria de lembrar por que Ele está aqui. Ele está por celebrarmos 2 santos, Timóteo e Tito. E foram personagens importantes, não tão conhecidos, não são santos populares, mas são santos bíblicos. Os 2
foram frutos da missão de São Paulo. Ide evangelizar. A messe é grande, operários são poucos. Então, o verdadeiro discípulo faz discípulo. Não o discípulo de si mesmo. Por isso eu disse, são discípulos de Jesus, chamados por Paulo. Inclusive hoje na leitura orante, nós terminamos a terceira carta de São João. São 3 cartas, a terceira é pequena. E hoje foi muito claro o conselho que João disse às lideranças. Quem perdeu, acompanhe depois, está lá, leitura orante. Ele elogia Gaio e critica o outro, dizendo assim: siga os exemplos bons, jamais os maus. E chama atenção para as lideranças, criticando uma liderança da igreja. Por quê? Você, dizia ele, é um líder mau. E por que uma liderança má e não é um discípulo de Jesus? Porque você é fofoqueiro, assim. Você é uma liderança má, porque você é mentiroso. Eita! Você é uma liderança má, porque não acolhe as pessoas. É uma liderança má, porque exclui que outras pessoas se aproximem da igreja. Veja com clareza. Se João fala isso, vale para nós, vale para esta missão, vale para todas as comunidades. Se queremos ser estes enviados do Senhor, se queremos ser como São Paulo, São Tito, São Timóteo, o que o Senhor espera de nós? Que vencemos os lobos, mas que nos portemos diferentes. Nos portemos como? Sem fofocas, sem mentiras, sem falta de acolhimento. Uma comunidade que não acolhe, uma liderança que não acolhe novos membros, que não dá chance, uma comunidade que não está aberta, e pelo contrário, uma comunidade que exclui, é um exemplo mau. Não é de Deus. Timóteo, inclusive Paulo tem tanta consideração por ele, que escreveu 2 cartas a Timóteo. Nas cartas paulinas, 2 ele escreve a Timóteo. Ele foi resgatado na segunda, convertido, na segunda viagem missionária. E lá ele escolheu Timóteo, não é que ele foi convertido, perdão. Ele tinha boa fama, ele gozava de influência, ele era um cristão autêntico, ele era já um cristão convertido, não foi ali que ele se converteu. Mas quando Paulo viu, o chamou para a missão. E Timóteo nunca mais deixou de ser uma luz, um farol para as comunidades. O mesmo aconteceu com Tito, e Paulo dedicou uma carta a ele. É impressionante, porque nós estamos vendo já o fruto de uma terceira geração. Paulo já é segunda, Tito e Timóteo a terceira. Então a pergunta que também deveríamos nos fazer: a nossa vida provoca que outras pessoas se tornem discípulos de Jesus? Ou a forma que vivemos acaba sendo um motivo de escândalo para o outro? Filhos queridos, é assim que o Senhor espera
que vivamos, que nossas comunidades, a nossa vida pessoal, que seja desta forma que conduzamos o nosso seguimento de Jesus. Eu falava e repito que nós somos chamados a colocar nos braços da mãe, sob o olhar da mãe de Guadalupe, as nossas necessidades. E eu insisto em te perguntar, o que você hoje quer colocar? Repito o que o Papa Francisco pediu, e nós não podemos ficar alheios a isso: a paz na Ucrânia. Não podemos esquecer dos doentes, seja do câncer, seja da Covid, seja de outra enfermidade. Não podemos esquecer dos desempregados neste ano de 2022, truncado, difícil. Agora com IPTU, com IPVA, com a volta às aulas, material escolar para comprar. Isso deve fazer um pai de família, uma mãe de família sem recursos pirar. E junto com isso, essas moléstias que estão acontecendo, que leva tanto dinheiro em medicamento, é ou não é? Vai numa farmácia e vê se você não deixa um bom meio salário de remédio. É isso que nós como igreja temos que pedir. Nossa Senhora, ajuda. Ajude aqueles que mais precisam. Ajude aqueles que mais necessitam. Nos braços da mãe puseram o filho crucificado. Em meio a lágrimas, as chagas lavou. Nos braços da mãe puseram o filho crucificado. Em meio a lágrimas, as chagas lavou. E me vem a imagem de Nossa Senhora com Jesus nos braços. Então eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos. O que você quer colocar nos braços da mãe? Se é você, pode se jogar. Mãe é mãe. O filho pode ser arteiro. Às vezes está até vontade de dar uns tapinha, mas na hora que o filho pede socorro, a mãe acode. Depois briga. É ou não é assim? E há de falar mal do teu filho. Você pode, os outros não. Se é assim conosco, imagina Nossa Senhora. Então o que você quer pedir, Nossa Senhora? Eu te coloco essa situação. Eu estou começando este ano desempregado. Nossa Senhora, eu estou nessa situação, eu estou começando este ano doente. Nossa Senhora, essa é a minha situação, eu estou começando este ano deprimido. Coloca-te nos braços da mãe. Coloca nos braços da mãe alguém da tua família que está ainda vivendo um problema dentro do casamento. Reza, meu filho. Pedi e recebereis, procurai e achareis. Coloca nos braços da mãe aquilo que está te incomodando, aquilo que está te machucando, aquilo que está te ferindo. Coloca nos braços da mãe. Eu vejo pela televisão agora, pelo retorno, essa imagem que desde o começo do dia ficou na minha memória. Nossa Senhora aos pés da cruz, com Jesus morto nos braços. É esta a imagem. Mas lá não é Jesus, é você. É tua família. É tua dor. É tua ferida. É teu sofrimento. Diga para Nossa Senhora. É janeiro ainda, mãe. Ajuda a abrir as portas de um emprego, mãe.
Ajuda-me a abrir o caminho. Ajuda que essa cirurgia, essa quimioterapia, tire essas células cancerígenas, que diminua o problema que estou carregando. É nesse contexto que temos muito a agradecer a Deus. Sua bênção, Padre. Me chamo Arlinda, sou de Juiz de Fora. Recebi uma grande graça de Nossa Senhora de Guadalupe. Justamente no dia 12 de dezembro de 2021, na parte da manhã, eu estava em casa limpando meus armários. Limpava, rezava e senti a força de Nossa Senhora. E lembrei, é o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Às 3 horas da tarde eu fui rezar o terço das Santas Chagas com o Senhor. Ouvi um forte barulho. Fui olhar e vi a sanca do gesso do teto da cozinha tinha desabado. Justamente no local que eu passei a manhã limpando o armário. Toda aquela estrutura podia ter caído em cima de mim. Era grande a estrutura. E eu sei, e atribuo a Nossa Senhora de Guadalupe que me cuidou e me deu um livramento. Sou mensageira de Jesus das Santas Chagas. Mas, Padre, sou agora, mais do que nunca, devota de Nossa Senhora de Guadalupe. Obrigado por o Senhor me ensinar a devoção de Jesus das Santas Chagas. E obrigado por sempre rezar a Mãe de Guadalupe. Arlinda, Juiz de Fora, nós temos TV lá, canal aberto, está transmitindo. Minas Gerais, uma salva de palmas a Nossa Senhora. Nos braços da mãe puseram o filho crucificado.